Olá pessoal da disciplina de Cálculo 2 do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Eu, professora Kátia Regina, vou falar para vocês um pouquinho do nosso conteúdo da aula de hoje, que é a integral definida. A integral definida, ela vai diferenciar-se da integral indefinida que nós trabalhamos até aqui pelo intervalo de abrangência dessa integral. Agora nós vamos limitar. A integral ela vai acontecer de um pedaço, de um intervalo de uma função f de x qualquer, que vai do ponto A até o ponto B. Então ela compreende, ela é numericamente igual à área determinada nesse espaço. A integral é a soma das áreas de pequenos retângulos que compõem esse espaço, e a integral definida limita o início e o final desta área. Bom, nós temos então uma notação. Essa notação da integral definida, ela vem o seguinte: a integral da minha função, definida agora no intervalo de A a B, então sempre o A vai ser um valor menor do que B, de uma função f de x que foi derivada e foi derivada em relação a x. Este cálculo, esta integral, ela é numericamente igual à área de uma função. Então, voltando para a nossa figura, quando eu vou integrar essa minha função y ou f de x, no intervalo de A a B, eu estou calculando a área correspondente a essa função. Sendo assim, se eu quero calcular a área aqui designada, basta descobrir qual é a lei da função, qual é essa função, e qual o intervalo determinado no eixo x. Então, sempre esse intervalo é determinado pelo eixo x. Então, de quanto a quanto? Neste primeiro caso, nós temos aqui a função y igual a x, então essa é minha função, e o intervalo é de 0 a 1. Daqui um pouquinho nós vamos fazer a área dessa figura. Agora, a outra figura, nós temos a mesma função, y igual a x, só que não mais no espaço de 0 a 1. Agora, ele quer no intervalo de 1 a 2. Então, ele quer saber qual é essa área. Eu posso muito bem, do jeito que está, calcular base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, porque aqui nós temos um trapézio. E se eu descobrir os valores das dimensões, eu posso fazer o mesmo cálculo utilizando as regras ou as fórmulas matemáticas de figuras planas. Aqui também da mesma forma, é um triângulo, né? Então eu tenho base, altura dividido por 2. Nesse caso, pela fórmula não vou conseguir, porque eu não sei qual é o valor correspondente aqui, né? Substituindo na função, eu posso descobrir. Daqui um pouco a gente faz essas questões resolvendo pelas duas maneiras. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos de integrais definidas. Qual é a diferença da integral indefinida pela definida na questão do exercício? Aqui nós temos a integral de uma função que foi derivada em relação a x. A diferença agora é que eu tenho um limite inferior e superior. Ela começou em 0 e foi até 1. Vamos ver depois, no final, qual é a diferença que isso vai acontecer. Integrando a função x, então eu sei que vai ser x ao quadrado sobre 2, né? Primeira regra, x elevado a 1, integral é x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então, 1 ao quadrado sobre 2 mais c. No intervalo, agora não mais o símbolo da integral, mas uma barra simbolizando o intervalo que vai no ponto de 0 a 1. Lembrando que sempre o menor é o valor de A, sempre o menor é embaixo. O que eu vou fazer agora? Um P de B menos P de A. O que significa isso? Quando nós calculamos a integral dessa função, esta função ela foi derivada em relação a x. Eu vou descobrir a primitiva, ou seja, quem é que eu vou derivar, que eu vou encontrar x. Então, agora, essa primitiva a gente chama de P. E no lugar dessa função primitiva que nós encontramos, no lugar de x, nós vamos colocar o valor de B. Quem é o valor de B? No intervalo, é o meu limite superior, é o maior valor. E o A, meu P de A, eu vou substituir na função, no lugar de x eu vou colocar A, que é o meu menor valor do intervalo. Se minha função é x ao quadrado sobre 2,
e meu limite, meu valor de b, meu limite superior é 1, então no lugar de x eu vou colocar 1. 1 ao quadrado sobre 2 mais c. Menos da fórmula, porque eu estou calculando o espaço final menos o inicial, então eu vou ter menos, abre colchete, e aqui eu tenho x ao quadrado. Meu x agora vale quanto? 0. 0 ao quadrado sobre 2 mais c. Vamos lembrar, 1 ao quadrado, 1. 1 sobre 2, passando para cá, mais c. 0 ao quadrado é 0. 0 dividido por 2, 0. 0 vezes menos, menos 0. Agora um detalhe, menos vezes mais, menos. Então, o que vai acontecer com o meu c? Eu tenho um positivo e um negativo, que eu vou cancelar. Uma constante menos uma constante, zerou. Então, eu tenho meio menos zero, que vai ser igual a meio. Então, meio é o resultado da minha integral definida. E minha função integral era a função x dx. A minha função agora é uma função integral de raiz de x dx no intervalo de 1 a 9. Então, para integrar, o primeiro passo é tirar da raiz. Então, eu tenho x elevado a 1 sobre 2, né? Está na sombra, vai para o sol, está no sol, vai para a sombra. X elevado a meio dx. A integral vai ser x elevado à potência mais 1, então meio mais 1 sobre meio mais 1. Tirando o mínimo lá no rascunho, meio mais 1 é igual a 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2 mais c, no intervalo de 1 a 9. O que eu vou fazer agora? A substituição. Mas se eu preferir organizar isso primeiro, divisão de duas funções, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, eu vou ter 2 terços de x elevado a 3 meios mais c no intervalo de 1 a 9. Então, o que eu vou fazer? Primeiro p de b. Vou pegar meu valor de b e fazer a substituição. Então, 2 terços de 9 elevado a 3 meios mais c, menos da fórmula. Agora, no lugar de x, eu vou colocar 1. 2 terços vezes 1 elevado a 3 meios mais c. O que eu vou prestar atenção? O meu 9 aqui, vou passar para cá, é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 1 elevado a 3 sobre 2 dá 1. 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. 1 vezes 2 terços, 2 terços. Olha o detalhe. 1 elevado a 3 sobre 2 terços, não, 3 sobre 2 dá 1. 1 vezes 2 terços, 2 terços. Vezes menos, menos 2 terços. Menos vezes mais, menos, menos c. Eu vou cortar o meu mais c com o menos c. Aqui eu tenho 2 terços de 3 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, vezes 3 sobre 2, eu posso cortar e vai ficar, então, 3 elevado a 3. Menos 2 terços, que eu repito. 3, a terceira, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 dividido por 3, 9, e 9 vezes 2, 18. 18 menos 2 terços, o que eu vou fazer? Tirar o mínimo. E o mínimo de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 18, 54. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. 54 menos 2, 52 terços. Então, esse é o resultado da nossa função.